Bom, gente, vou saudar aqui para começar o papo, falar sobre esses atos importantíssimos que a gente teve no dia de ontem. Vou saudar o deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o público do Faixa Livre. É um prazer voltar aqui nesse espaço que eu estou sempre bem acolhido, ainda mais depois de um domingo maravilhoso como esse que a gente viveu. Sem dúvida, não tenho dúvida. Um dia histórico, viu, Tarcísio? Eu quero agradecer a tua presença conosco aqui no Faixa Livre. Aliás, você esteve presente também nesse dia histórico, fazendo a sua fala lá no carro de som, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esses atos que foram mobilizados por diversos setores da esquerda que tiveram ampla participação de público dessas diferentes matizes do nosso campo. Enfim, a classe política se fez presente de maneira majoritária também, muitas bandeiras, muita revolta, acima de tudo, viu, Tarcísio? Para além, obviamente, da alegria do povo de volta às ruas. Eu acho que isso que a gente precisa celebrar e registrar. Muita gente nas ruas, aqui no Rio de Janeiro, mais de 40, 50, 60 mil pessoas, eu não tenho ainda o número correto, mas as imagens ali feitas por drones mostram uma mobilização muito grande, talvez as maiores que a gente teve desde junho de 2013 aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar muito não, viu, Tarcísio? Já queria saber o que você achou desses atos que a gente teve, não só na praia de Copacabana, aqui do Rio de Janeiro, mas em todo o país. Mobilizações intensas em vários estados. O que é que a gente pode dizer sobre esses atos de ontem contra a PEC da anistia e a PEC da blindagem, Tarcísio? Então, Anderson, eu acho que um elemento fundamental é que nós temos motivos de sobra para estarmos nas ruas já há algum tempo. Ou seja, tanto para enfrentar o golpismo que tem a ver com o bolsonarismo, enfrentar esse entreguismo, né, dos bolsonaristas associados ao Donald Trump na questão do tarifaço, né? Portanto, nós temos inimigos, adversários, que querem o mal do Brasil, e há muito tempo nós temos motivos para estarmos nas ruas. Acontece que na última semana o Congresso Nacional resolveu amplificar esses motivos e tornando evidente, até mesmo para uma parcela da população que seguia indignada com os rumos de determinada parte da política brasileira, mas que não estava indo às ruas, e aí isso chegou num limite, né? Aquele famoso tiro no pé, né, da direita, da extrema-direita e do centrão, que foi essa mistura da questão da chamada PEC da bandidagem, ou PEC da blindagem, com a questão do projeto de lei da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Como essas duas coisas se misturaram e deram um gás na população, numa parcela da população, para que pudessem ir aos atos. Isso é muito bom, isso é positivo, porque as pessoas retornarem às ruas a partir de uma evidência desse Congresso que muitas vezes age como inimigo do povo, é positivo para a gente. E ainda mais porque foi possível, nesses mesmos atos, lembrar que nós temos hoje duas pautas essenciais para a classe trabalhadora e para a classe média, que são o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda com a taxação dos super ricos. Portanto, havia nas ruas ontem uma pauta de resistência e enfrentamento ao golpismo, enfrentamento ao centrão e o bolsonarismo, e havia uma pauta positiva, o fim da escala 6x1 e a questão da isenção do imposto de renda, as pautas que estão no plebiscito popular que segue acontecendo no nosso Brasil. Por isso elas são tão importantes, porque elas nos colocam num lugar na disputa política brasileira e elas nos permitem anunciar aquilo que nós queremos de medidas positivas para as próximas semanas, né, como o próximo passo nosso. Então foi muito bom estar nas ruas ontem, mostrando a força que nós temos e o fato de que a PEC da blindagem e a anistia têm sido rejeitadas pela população brasileira. Foi bom reencontrar os artistas, isso é sempre muito positivo. São artistas que estão na luta há muito tempo e que contribuem com suas vozes, com seus talentos, né? Nesse caso, no mundo da música, para que a gente possa, inclusive, expressar coletivamente, como sociedade, os desejos nossos de que nós não queremos o retorno de uma ditadura militar, que nós queremos fortalecer a democracia brasileira e que nós não queremos um Congresso Nacional que só haja
em função de causa própria, né? Só legisle em causa própria. Então, isso tudo foi muito bom. Em Copacabana, nós tivemos dezenas de milhares de pessoas. As estimativas estão falando em 40 mil nessa nova forma de contar a quantidade de pessoas, que eu diria com tranquilidade que tinha mais de 100 mil pessoas lá na praia de Copacabana, rivalizando, inclusive, com o 7 de setembro golpista. E o 7 de setembro, que era o 7 de setembro máximo deles, porque Bolsonaro já preso, já num processo prestes a ser condenado. E a gente ontem conseguiu juntar tanta gente contra a extrema-direita, isso é muito positivo e certamente jogará pressão para cima do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho eu vou tratar justamente a respeito disso que você trouxe agora no finalzinho da tua resposta, que de alguma forma os atos de ontem, eu estava vendo aqui os números, parece que na casa de 41.800 pessoas, os números oficiais aí, oficiais entre aspas, né? Parece que a USP fez um estudo e indicou ali pouco mais de 41 mil pessoas. Nesses atos em São Paulo, pouco mais de 42 mil pessoas. Enfim, são números questionáveis acima de tudo, a mobilização foi muito intensa, as imagens que a gente viu da praia, enfim. Mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa questão que você levantou em relação à comparação que foi feita com os atos do 7 de setembro por parte da extrema-direita. Antes disso, Tarcísio, eu acho que a gente precisa celebrar também, em relação a essa mobilização de ontem, foi a unidade da esquerda, digamos assim. Tivemos ali diversas cores no nosso campo, diversos matizes da esquerda, desde turma que defende de maneira mais firme o presidente Lula, até uma oposição à esquerda, enfim, uma esquerda mais revolucionária, diferentes cores da esquerda, diferentes matizes, setores do nosso campo tiveram reunidos lá na praia de Copacabana e em todo o país, né? Pois é, Anderson, foi um protesto unitário da esquerda. Isso foi muito positivo. Nós tínhamos lá desde a Unidade Popular pelo Socialismo, o PCBR, passando pelo PSOL, né, o PSOL 100% contra a PEC da blindagem, o PCdoB, o PT, né, tinham setores do PDT e do PSB lá. Importantíssimo que a gente tenha tido essa unidade da esquerda e muitos setores do campo progressista. Então, eu achei muito representativa. E o curioso é que, assim, eu andei muito ali no meio do povo, né? Eu cheguei, fui ao carro de som, fiz a minha fala, desci e fiquei dentro do possível, porque estava muito apertado, circulando por ali. E a gente via muita gente dizendo, pô, que bom que eu estou na rua, que bom que eu voltei para as ruas, que bom, e me reconhecendo e reconhecendo a atuação do pessoal e da esquerda lá nessas questões da bandidagem e da anistia, ou seja, contra esses absurdos, o que demonstrava um desejo das pessoas de estarem nas ruas, movidas pela indignação, mas também pelo desejo do reencontro com as ruas e dessa unidade. Que é da onde pode sair, como dizia a música do Gonzaguinha, né? Da unidade vai nascer a novidade, pode nascer a possibilidade, não só da gente seguir crescendo para impedir que a extrema-direita volte ao poder, como duas coisas fundamentais nesse momento, que é ampliar a nossa capacidade de agir nas eleições legislativas e melhorar, portanto, a qualidade do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no próprio Senado Federal. Então, isso é uma questão mais imediata e importante que a esquerda ontem demonstrou capacidade. Precisamos seguir ampliando as nossas vozes, a nossa articulação, a nossa capacidade de fala com o conjunto da sociedade, para ter resultados eleitorais em que o Congresso deixe de ser inimigo do povo e, ao mesmo tempo, a gente possa, a partir dali, dar um gás nas nossas próprias lutas sociais, ou seja, a fazer avançar as nossas pautas. De um lado, a questão, portanto, mais imediata, mais pragmática, que tem a ver com as eleições do ano que vem, e, de outro lado, alguma coisa mais de médio a longo prazo, que nossas pautas se fortaleçam, que o nosso projeto de sociedade se fortaleça, que a gente possa ser capaz de reeleger Lula em 2026, mas também ir além, disputar a hegemonia na sociedade com a extrema-direita, que muitas vezes tem tido a iniciativa. Quem sabe ontem não foi um ponto de virada do ponto de vista da gente conseguir retomar a iniciativa na política na sociedade brasileira. Eu acho que isso que deve ser registrado, né? A capacidade que a esquerda vai ter a partir de agora de tomar esse ato de ontem como um ponto de inflexão no cenário da política nacional e também, o Tarcísio, como é que o governo Lula vai se aproveitar desses atos que tivemos ontem nas ruas pelo país. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Como é que você vê o governo recebendo
esses atos, eu acho que acima de tudo, o governo recebe um presente por parte da militância diante dessa mobilização contra a PEC da anistia, contra a PEC da blindagem e principalmente contra um Congresso extremamente reativo em relação às pautas populares, né? Eu acho que o governo Lula, inclusive, ontem demonstrou, com o próprio presidente Lula compartilhando algumas imagens das manifestações e dizendo, estou do lado do povo, essa história da blindagem não tem nenhum sentido, anistia também não. Então, acho importante. É bom que a gente, por exemplo, perceba essa mudança na conjuntura, porque eu acho que o governo Lula, num determinado momento, percebeu, estamos a um ano das eleições, a extrema-direita continua em campanha permanente, pensando só nas eleições e não no Brasil, vamos para dentro também nessa história. Eu acho que as declarações que o governo já deu na semana passada a respeito da questão da PEC da blindagem, mesmo que a gente tenha que lembrar e debater o fato de que 12 parlamentares do PT votaram favoráveis à PEC da blindagem, havia declarações muito nítidas do governo, muito assertivas do governo, dizendo que eram contrários a isso, mesmo sabendo que isso poderia gerar uma certa pressão maior do Congresso Nacional contra o governo Lula. Mas o que eu acho que, na verdade, houve um debate político no núcleo duro ali do governo Lula, eles perceberam. Se nós não trouxermos a sociedade para pressionar o Congresso, é só o Congresso que pressiona o governo. E aí o governo fica numa posição inferiorizada. Ou seja, é preciso que a gente mobilize a sociedade para fazer com que o Congresso, esse Congresso, seja menos inimigo do povo. E o governo Lula possa, transmitindo os desejos de mudanças na sociedade brasileira e de políticas públicas para garantia de direitos, consiga fazer com que o Congresso esteja ao lado do povo, pelo menos, mesmo contra a vontade em alguns momentos. Ou seja, eu acho que essa chave é uma chave que está virando no governo Lula e as falas têm sido sempre falas de muita mobilização para que as pautas aconteçam. Eu espero que o governo agora não perca a oportunidade de ir para cima na questão do imposto de renda e que a gente não deixe que, mais uma vez, o Centrão tente sabotar o governo, que é ampliar a isenção do imposto de renda para além do que está previsto no projeto, sem ter a compensação no andar de cima, sem ter a compensação dos super ricos. Lembremos, a nossa grande questão, nós não queremos a isenção do imposto de renda porque o governo Lula não precisa de recursos para garantir saúde, segurança e educação e as políticas públicas. Nós queremos tornar o imposto de renda mais justo. E isso significa cobrar menos do que tem menos, mas mais do que tem mais, para que os recursos possam chegar ao Estado brasileiro e a gente consiga garantir os direitos da população. Justiça tributária, acima de tudo, como você muito bem traz aqui para a gente, essa é a nossa defesa acima de tudo. Daqui a pouquinho eu vou ler mensagens que estão chegando aqui, Tarcísio. Muita gente, inclusive, te viu lá no ato aqui, mandando mensagens. Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho. Vou falar também daqui a pouco sobre essa questão da PEC da blindagem e os votos que a gente teve aí do campo progressista em favor dessa pauta. Muita polêmica em torno disso. Deputados, inclusive, do próprio Partido dos Trabalhadores que votaram e agora estão aí tendo de pedir desculpas para os seus apoiadores, para os seus eleitores, enfim. Mas antes, Tarcísio, eu quero falar um pouco, aprofundar sobre uma preocupação em relação a esses atos de ontem, porque por mais que eles tenham sido atos muito simbólicos e significativos, eles apenas, entre aspas, e entre muitas aspas, rivalizaram com o que a gente teve lá no 7 de setembro por parte da extrema-direita. Foi um sinal muito positivo essa volta da esquerda às ruas, mas um número ali até certo ponto semelhante ao que a gente teve em relação ao bolsonarismo. Eu confesso que isso me preocupa um pouco. Eu esperava um pouco mais dessas mobilizações de ontem, primeiro porque o bolsonarismo está contra as cordas já há algum tempo aqui no nosso país, né, o Tarcísio? O que a gente vê por parte da extrema-direita é uma redução do número de pessoas nas ruas e, mesmo assim, a gente ontem conseguiu, só entre aspas, colocar o mesmo número de gente que tivemos no 7 de setembro, com um bolsonarismo muito afetado por conta, obviamente, das ações da justiça contra a sua principal liderança. Segundo, porque as pautas de ontem não eram exclusivas da esquerda, especialmente essa PEC da blindagem. Ela alcança outros campos, outros setores da classe política, da militância, não só a esquerda. Propriamente estava nas ruas, ainda que, mais uma vez, majoritariamente, os partidos de esquerda e os movimentos sociais lideraram essas mobilizações de ontem. Mas, especialmente a PEC da blindagem, não é uma pauta exclusiva da esquerda. E terceiro,
os shows dos artistas também. De alguma forma, uma boa parte das pessoas que foram às ruas ontem foram para ver esses artistas que estiveram nos palcos, enfim. A convocação, inclusive, foi feita em grande medida por parte desses artistas que participaram ontem, em especial aqui no Rio de Janeiro, mas não só. Tivemos também em São Paulo uma mobilização intensa de artistas, em Salvador, aliás, muita gente também no ato em Salvador, lá na Bahia, enfim. Foi um bom sinal, não dá para negar, a gente precisa exaltar esses atos de ontem, mas, até porque a esquerda há muito tempo não colocava gente na rua, mas também é importante levantar esse tipo de preocupação, não, Tarcísio? Então, Anderson, eu acho que, como dizia um cartola aqui carioca, o jogo é para ser jogado, né? Então, primeira coisa que eu acho sobre os 3 pontos que você está falando é que nós temos que perceber que a extrema-direita está numa descendente na sua capacidade de mobilização de ruas, o que não significa que a capacidade de mobilização deles seja pequena hoje, e muito menos de que o conjunto de valores que eles disseminaram pela sociedade tenha sido derrotado. Nós estamos numa batalha pela hegemonia, pelo conjunto de valores, pelo sentido da política, que está longe de terminar e que a direita tem uma certa vantagem nesse ponto. Então, eu acho que esse é um elemento. Quando você diz, por exemplo, o bolsonarismo vai mal das pernas. Bom, porque a família Bolsonaro resolveu dar tiro no pé um atrás do outro. Mas, por outro lado, ainda que eles continuam tendo mais articulação e capilaridade de trabalho de base do que a esquerda. E isso, para mim, é mais preocupante do que a comparação entre os públicos. Porque se eles estão numa descendente ao convocar pessoas para as ruas e nós numa ascendente, esse dado é positivo por si só. E a gente tem que acalmar o coração. Nós fizemos bonito ontem, vale muito a pena. Segundo, eu acho importante dizer, Anderson, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, foi um ato da esquerda. É verdade que você diz que a PEC da blindagem não mobiliza para além da esquerda. Mas na rua ontem estava a esquerda. Onde é que estava o Eduardo Paes? Onde é que estava o campo do Centrão? Não estava lá. Não foi ao ato. Não convocou o ato. Né? O Eduardo Paes, que parte da esquerda está apontando que ele é o candidato do campo democrático, não deu as favas no ato de ontem. O ato de ontem foi convocado, organizado, mobilizado pela esquerda e por um conjunto de artistas. Eu já vou falar sobre os artistas. Mas eu acho importante que a gente entenda que o tema da blindagem vai além da esquerda, mas que os atos de ontem, ao menos no Rio de Janeiro, e pelo que eu tenho notícia, no Brasil foi assim, foram atos da esquerda. Né? Setores médios que têm sido vistos como aliados, embora o Eduardo Paes seja aliado mais do Malafaia, na minha opinião, do que da gente, né? Essa é a questão para mim, ele é aliado do Malafaia, mas ele, por exemplo, ontem não tentou surfar na onda, e não foi, porque ele está preocupado com a extrema-direita, com o voto da direita. Por isso ele não faz isso. Agora, o terceiro ponto é que tem a ver com os artistas, é isso. Olha, eu acho que a chamada dos artistas ontem fez com que as pessoas se sentissem com mais vontade de ir às ruas. E é possível que ali tenha tido uma parcela, na minha opinião, menor, de pessoas que foram para ver só os artistas. Porque, na verdade, qual é a questão? Ali, quando Caetano, Gil, Chico, Djavan, Paulinho da Viola, Frejá, Lenine, Maria Gadu, os Garotim, Marina Sena, né? Estou tentando citar de cabeça todo mundo que eu ouvi cantar ontem, Geraldo Azevedo. Quando eles vão ao ato, eles dão uma maior legitimidade no sentido de uma maior... Pô, cara, até os artistas estão indo na rua, então agora é hora de ir mesmo. Não são só os partidos que estão chamando. Tem um elemento das pessoas se sentirem mais representadas no conjunto do ato. E isso é importante. É o papel político que esses artistas, inclusive, representaram no enfrentamento à ditadura militar e até o momento da nova república. Frejá cantando ontem para o Dia Nascer Feliz, né? Foi muito representativo. Todo mundo vai falar, claro, né? E eu chorei muito nessa hora, do Cálice sendo cantado lá por eles, de cantarem tantas músicas que nos formaram. Mas eu me lembro de que na hora que eu vi o Frejá cantando para o Dia Nascer Feliz, e foi inclusive na hora que o Vasco empatou o jogo contra o Flamengo, pelo menos que eu fiquei sabendo, então eu fiquei mais feliz ainda, né? Meu bem, por um triz a gente não ganhou o Flamengo ontem, tudo bem, mas era um momento muito representativo, inclusive, daqueles artistas que nos anos 80 estavam lutando exatamente pela democracia também. Ou seja, isso sem sombra de dúvida. Agora, Anderson, algo que deve nos preocupar
é porque os chamados grandes influenciadores não se posicionaram. Nós temos um elemento aqui, eu acho que é uma questão complicada, né? Ou seja, a pressão sobre a vida dessas pessoas que recebem e ganham suas vidas a partir da lógica de serem influencers, né? Não está conseguindo fazer com que eles se localizem politicamente. E isso é um problema para o futuro, né? Porque a gente precisa, de uma certa forma, de que essas pessoas também se posicionem na política. Mas sobre ontem, o ato é da esquerda, a gente está numa ascendente, a vinda dos artistas só ajudou que o movimento político acontecesse, né? Então eu acho que isso são elementos absolutamente positivos. Não tenha dúvida, um ato muito positivo, ontem fundamental a gente fazer, a gente vê a esquerda novamente nos ruas, mas eu sinceramente tenho dúvidas em relação ao fato de a gente estar numa ascendente. É óbvio que foi o maior ato, como eu citei aqui, muito provavelmente desde junho de 2013, por parte do nosso campo, mas tem dúvidas ainda em relação ao que isso representa. Eu acho que a gente só vai ter ideia e noção do que representou o ato de ontem a partir dos próximos dias, das próximas mobilizações que vierem. A esquerda, acima de tudo, não pode sair das ruas. A gente precisa registrar, como você muito bem trouxe aqui na tua fala, a ausência principal aqui no Rio de Janeiro foi a do prefeito Eduardo Paz, né, que gravou aquele vídeo com o Silas Malafaia. Enfim, a gente até repercutiu isso aqui no programa recentemente, conversou com o Cid Benjamin a respeito disso. Enfim, é um negócio inacreditável, aquele vídeo gravado pelo prefeito do Rio de Janeiro, que é considerado por setores da esquerda como um aliado, inclusive pelo próprio presidente Lula. O Lula tem no Eduardo Paz um aliado aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa ressaltar isso. Eu vou trazer aqui algumas mensagens, Tarcísio, estão chegando. A Mar Rodrigues dizendo aqui, ó, deputado, ontem eu te ouvi duas vezes, no domingo é dia de cinema e no ato. Siga firme. A Mar Rodrigues mandando aqui a mensagem dela. A Fátima Winkler, o Lula não está a favor de uma anistia light? Daqui a pouquinho eu vou perguntar isso para o Tarcísio, viu, Fátima? E o Fernando Pessoa, a manifestação tem que avançar no sentido de construir um programa do proletariado com suas reivindicações. Não se deve direcioná-la para eleger o Lula. Mensagem aqui do Fernando Pessoa. Tarcísio, eu já vou entrar mais na pauta institucional. A gente, obviamente, para além dos atos de ontem, eles serviram, acima de tudo, para tentar chegar aos deputados, aos senadores, enfim. Eu queria começar falando dessa PEC da blindagem, né? Você que esteve lá na semana passada no Congresso Nacional votando esse tema, um texto aprovado na Câmara com votos de partidos da base aliada do governo, incluindo 12 deputados do Partido dos Trabalhadores. Alegou-se ali que essa posição, esse voto favorável à PEC, que muita gente está apelidando como PEC da bandidagem, que oferece ali a possibilidade de deputados, senadores, enfim, serem julgados, terem a instituição de um inquérito policial com autorização do Congresso Nacional, enfim, das casas legislativas. Alegou-se que essa posição se daria dentro de um acordo costurado com o Centrão, ou Tarcísio, para que a urgência da PEC da anistia não fosse aprovada, o que acabou não acontecendo, né? Enfim, agora os parlamentares estão se vendo obrigados a pedir desculpas aos seus eleitores diante da repercussão desse absurdo. Primeiro, o Tarcísio, eu queria uma análise tua a respeito dessa justificativa que foi dada pelos deputados, em especial do Partido dos Trabalhadores, para votarem a favor da PEC da blindagem. É uma justificativa plausível esse acordo para que a urgência da anistia não fosse aprovada no plenário da Câmara? Olha, Anderson, quando essa história foi colocada pela nossa líder, né, ou seja, esse papo de que, olha, nós vamos aprovar uma PEC das prerrogativas, e aí se dizia, é só o retorno do texto da Constituição de 88 e tal, e isso significará enterrar a anistia já na Câmara dos Deputados, quando nossa líder colocou de que esse era a conversa nos bastidores, a bancada do PSOL, inclusive a própria Thalíria, dizia, olha, eu acho furado embarcarmos nesse acordo, nessa história desse acordo. Por quê? Porque, de um lado, essa história, mesmo que seja apenas, depois nós vimos que não era, né? O retorno à Constituição de 88 na verdade, construção de privilégios para os próprios parlamentares e, sobretudo, de impunidade, porque tem a ver com parlamentares querendo fugir dos processos, que tem a ver com as emendas parlamentares e outras coisas.
Portanto, a gente negava pelo lado da questão da PEC da blindagem, dizendo não podemos ser favoráveis a isso, mesmo que isso significasse não ter anistia. E nós tínhamos um segundo elemento, né? Quem é que garante que centrão e extrema-direita cumprem acordos? Então, na nossa opinião, estava tudo errado, na política e no pragmatismo. Então, a bancada do PSOL tomou a decisão de não entrar em nenhum acordo que pudesse significar a aprovação da PEC da blindagem. Por quê? Porque nós encarávamos esse debate. O debate das prerrogativas parlamentares é um debate sério, um debate importante, um debate que estava presente exatamente na questão da redemocratização para impedir que o Poder Executivo ou o Poder Judiciário possam cercear a atividade parlamentar, que é uma atividade própria de ter oposição, né? Ou seja, a prerrogativa parlamentar é um direito de minoria, né? É um direito da oposição ser oposição. Só que o que eles estavam fazendo era literalmente um casuísmo, no sentido de limitar a ação do Judiciário brasileiro, em especial do STF, na questão da investigação sobre parlamentares. E isso tinha a ver com a vida dos próprios parlamentares da direita do centrão, né, do centrão à direita, e também da extrema-direita. Aí nós dissemos, nós não vamos nos misturar com esses. E aí a gente ficou sabendo depois, na hora que abriram os votos, que alguns parlamentares do PT, de fato, e também do PSB, e também do PDT, na verdade, foram convencidos por esta tática. Nós, do PSOL, não fomos convencidos e se mostrou correto de que essa PEC não tinha qualquer condição de ter apoio da população, porque, no final, ela não era o retorno à Constituição de 88, ela era uma blindagem absurda dos próprios parlamentares em tempos muito difíceis do próprio parlamento. E ela era, por exemplo, a inclusão dos presidentes de partido nessa ideia do foro privilegiado, a insistência deles no voto secreto. Se o voto secreto era algo importante lá nos anos 80 por causa exatamente da perseguição que a ditadura militar fazia sobre o legislativo, o voto secreto hoje não faz nenhum sentido. Ninguém é perseguido pelo seu voto. Isso é uma narrativa que não cola, porque não existe, né? Ao contrário, nós queremos saber todo mundo quem está, por exemplo, votando para livrar a cara do Chiquinho Brazão. A gente direito nosso aqui do Rio de Janeiro fazer isso. Então, esse elemento fez com que nós, do PSOL, inicialmente, mesmo ainda sem conhecer o texto da PEC da bandidagem, né, só com o discurso que não, vai ser apenas o retorno à Constituição de 88, nós dissemos, está errado, esse é um tipo de acordo que não se faz, é uma troca irregular, a anistia é ilegal, não deve passar. E essa PEC é privilégio e impunidade. Quando a gente conheceu o texto, ficou mais evidente ainda. E depois, um golpe que eles deram na história do voto secreto ficou mais evidente ainda. E aí, é claro, aqueles deputados que aceitaram o acordo pagaram o ônus de tomar a decisão errada, né? E, ao mesmo tempo, a população foi para as ruas, o Congresso inteiro, e o Hugo Mota sai mais fragilizado ainda por ter tentado um acordo que não fazia o menor sentido. Eu acho que, às vezes, Anderson, quem está lá em Brasília, no Congresso Nacional, às vezes esquece a realidade, né? Se isola tanto lá no Palácio do Poder que não consegue perceber que as pessoas estão vendo e estão analisando e que elas não são massa de manobra, elas têm capacidade de enxergar o que está acontecendo. Nesse ponto de vista, foi um erro crasso de articulação do Hugo Mota e do Centrão com o bolsonarismo que fizeram com que, inclusive, a popularidade do Congresso Nacional tenha caído abertamente, e a quantidade de gente que estava na rua ontem era relação direta a isso. E, olha, Anderson, que não se esperava. Se esperava que a aprovação da PEC da bandidagem fosse apagar a anistia. Depois, como teve toda a confusão, a anistia aprovada, todo mundo dizendo, a anistia sai fortalecida. Pelo contrário, a aprovação da PEC da bandidagem enfraqueceu a anistia. Porque, inclusive, ao ser aprovada no mesmo dia, o que aconteceu? Os bandidos querem defender a si mesmo e os bandidos golpistas. Pronto, fechou na cabeça de todo mundo aquilo que era óbvio, que já estava, mas que a narrativa da extrema-direita muitas vezes impedia de pessoas verem isso, de que a anistia é apenas mais um capítulo desse Congresso que legisla em causa própria. É isso, um Congresso que legisla em causa própria. Acima de tudo, o próprio presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já assumiu que ele vai pagar o preço desses atos de ontem, enfim, vai assumir para ele a bronca
dessas mobilizações enormes que nós tivemos pelo país, mas, acima de tudo, ele espera que, após esse passado, essas votações aí da PEC da blindagem e da anistia, o Congresso volte a andar, volte a tratar de temas importantes para o país em geral. O Tarcísio, eu queria saber o que é que a gente pode esperar da análise dessa PEC da blindagem na tua avaliação lá no Senado. A gente vai ter, muito provavelmente, essa semana ainda a discussão disso na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores estão dizendo ali que essa PEC não passa. Lá no Congresso, lá no Senado, enfim, já na própria CCJ, isso deve ficar barrado. O Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, já citou essa questão. Eu queria uma análise tua a respeito das expectativas em relação à posição do Senado a respeito da PEC da blindagem. Você acredita que, especialmente depois desses atos muito significativos de ontem, o Senado vai, de fato, barrar essa proposta? Olha, Anderson, o caminho da PEC da blindagem já era difícil antes dos atos. Agora, depois dos atos, na minha opinião, se tornou impossível. Já era difícil antes porque o Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, nomeou um senador, que é o senador Alessandro Vieira, do PSD, de Alagoas, ou de Sergipe, como relator da PEC da blindagem. O Alessandro Vieira é um senador sério, né? Não é um senador de esquerda, não é. Ele, inclusive, é bastante liberal em várias das suas posições, mas ele é um senador sério. Ele não é um parlamentar desses da extrema-direita golpista ou da extrema-direita cínica, fascista. Não é nada disso. Ele é um cara minimamente sério, e nós sabemos que a PEC da blindagem só vai passar se tiver gente querendo pagar o preço de defender a si próprio, mesmo quando todo mundo diga é privilégio, e eles consigam dizer é prerrogativa. Esse é o único espaço. E o Alessandro Vieira não é desses senadores. Eu tive, inclusive, numa missão oficial em Singapura sobre educação com o senador Alessandro Vieira, e em vários momentos, embora nós discordássemos de algumas questões de concepção da educação, né, ele se mostrou alguém, inclusive, capaz de articular, de ouvir, de argumentar, de entender os processos. Então, eu já achava que a nomeação do Alessandro Vieira, eu falei, isso aqui não é um senador para poder passar essa PEC da blindagem, isso aqui é para impedir que passe. Bom, os atos de ontem, na minha opinião, terminaram de enterrar a PEC da blindagem, e o que deve acontecer na CCJ é que eles vão declarar inconstitucional. O curioso é de que uma das coisas que vai ajudar eles a declararem inconstitucional a PEC da blindagem foi a manobra, a barbeiragem que o Centrão e o Hugo Mota fizeram da noite de terça para amanhã de quarta-feira, quando a gente, na noite de terça, derrotou o voto secreto numa das modalidades. Havia uma emenda do Partido Novo, que tirava a palavra secreto de um lugar do texto, e uma emenda do PSOL, que tirava a palavra secreta de um outro lugar do texto. Nós só votamos a primeira, que foi a do Novo, mas as emendas tinham sido protocoladas, né, em comum acordo, né? E aí a vitória dessa história, que a palavra secreta caiu. E aí, no dia seguinte, eles fizeram uma barbeiragem regimental para tentar botar a palavra secreta de novo, que tornou mais evidente que a PEC da blindagem era um absurdo. É um elemento chave para agora a CCJ do Senado dizer, olha, isso aqui é inconstitucional até na forma de tramitação, arquiva e vamos pensar de novo. E aí vamos lembrar de um outro personagem, Anderson, que aqui no Rio de Janeiro eu não posso esquecer. Quem vai sair mal nessa história também é o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que colocou... não, isso é na PEC da anistia, perdão, já estou misturando as coisas. Que é o Crivella que vai sair mal nessa história da anistia depois, mas depois falamos da anistia. No caso da PEC da blindagem, o relator, por exemplo, na Câmara dos Deputados, o Cláudio Cajado, vai sair mal nessa história. Ele que tinha sido relator da reforma tributária, tinha ganho um certo status, agora vai sair mal nessa história, inclusive por essa insistência de fazer uma barbeiragem regimental, um golpe regimental, para poder manter o voto secreto, que agora vai cair. E deu um argumento fundamental para que o Senado enterre de vez a PEC da bandidagem. Sem dúvida alguma. Essa mobilização, essa movimentação que surgiu diante da tentativa, teve sucesso na Câmara de aprovar o voto secreto, foi um negócio inacreditável. A gente repercutiu, inclusive, aqui no programa ao longo da última semana. Ô Tarcísio, já vou avançar um tema para a gente falar sobre a PEC da anistia, que você citou, inclusive, agora no finalzinho, falando sobre Marcelo Crivella, que é o autor do texto original, lá atrás, em 2023, a gente vai falar sobre isso, mas antes, o Tarcísio, antes de a gente chegar no Crivella, eu já quero partir para um debate que muito me preocupa, porque o relator dessa
PEC da anistia lá na Câmara é o deputado Paulinho da Força. A construção desse nome dele enquanto relator passou pelas diferentes forças, inclusive pelo governo. O governo teria aprovado o nome do Paulinho da Força para relatar esse texto da PEC da anistia. Só que o Paulinho da Força já disse que vai trabalhar esse texto entre hoje e amanhã, e na quarta-feira já deve ser votado lá em regime de urgência na Câmara dos Deputados. A expectativa, pelo menos, do relator é que essa discussão já aconteça na quarta-feira, a discussão do mérito em plenário na Câmara. Eu queria alertar para um fato que me preocupa demais, viu, Tarcísio? Porque a construção desse texto por parte do Paulinho da Força, está ouvindo ali os diferentes setores do Congresso, ele mesmo falou que vai sair um texto que a anistia não está no centro da discussão, mas sim uma redução das penas dos golpistas, pelo menos o que disse o Paulinho da Força. Só que quem está articulando e dialogando com ele para a construção desse texto são Michel Temer e Aécio Neves. Dois próceres do golpismo aqui no nosso país ressurgiram aí das cinzas para alinhavar a construção dessa PEC, que foi, de alguma forma, até rebatizada de PEC da dosimetria. Enfim, nesse passado bem recente, principais personagens do golpismo aqui no nosso país, na minha avaliação, eles levaram ao surgimento ou avanço da extrema-direita no país. Inclusive, foi o próprio Michel Temer que começou a levar de volta ao executivo os militares. É importante a gente lembrar desse fator. Eu queria uma avaliação tua. Como é que você analisa esse tipo de articulação? Lembrando que o nome do Paulinho da Força, mais uma vez, teve a aprovação do governo Lula, o nome dele como relator dessa PEC. Como você vê essa articulação que inclui Michel Temer e Aécio Neves em relação à PEC da anistia, que estão querendo rebatizar de PEC da dosimetria, Tarcísio? Então, essa história toda que você narrou aí dá uma dimensão da confusão que a gente está vivendo no legislativo, né? Primeiro é isso, claro, que nada que venha, que tem o dedo do Michel Temer, nos interessa. E do Aécio Neves, né? O Aécio, inclusive, para contar para aqueles que estão nos assistindo aqui, eu estou lá quase 3 anos como parlamentar, eu vi ele no plenário 2 vezes, no dia da posse e num dia lá que eu falei, gente, até o Aécio está no plenário. Nunca está lá, nunca participa, não debate, tal. E aí agora ressuscitaram das cinzas, como você mesmo disse. O próprio Paulinho da Força estava inexpressivo nesse mandato, nesse período, não tinha nenhum protagonismo, nenhum tema, né? Não adianta. O que acontece aqui primeiro, claro que quando a urgência foi aprovada, todos nós queríamos que o relator não fosse um bolsonarista, né, de carteirinha. E nós sabíamos que a relatoria não iria para um deputado do PSOL ou do PT, ele viria de algum quadro do Centrão. Mas eu confesso que na hora eu falei, Paulinho da Força? Por que o Paulinho da Força? Aí a imprensa especulou uma série de coisas, inclusive uma certa proximidade dele com Alexandre de Moraes, um acordo que envolvia o Supremo e etc. E que, no discurso de um outro líder, no dia da PEC da anistia, do líder Isnaldo Bulhões, do MDB, que fez um discurso tentando recuperar a trajetória democrática do MDB, ele dava a senha do que parecia ser o que ia acontecer, ou seja, precisamos, não há espaço para anistia, mas precisamos corrigir os excessos do Supremo Tribunal Federal, reduzindo as penas. Aí eu falei, opa, é isso que está rolando nos bastidores. E aí o Paulinho meio que confessou que é isso que estava rolando, tanto é esse esforço de passar a chamar de PEC da dosimetria. Aí vamos, portanto, primeiro ao mérito dessa história, que é o mais importante. Olha só, a gente no Congresso Nacional pode até discutir o que cada crime deve ter de pena. Discutir, portanto, a legislação penal, né? Ou seja, um roubo de celular ou um estupro. Qual é a pena para esses 2 crimes? Né? Ela deve ser proporcional. Um estupro deve ter uma pena maior do que o roubo de celular. Essa, por exemplo, é minha concepção. Então, quando a gente fala da questão da dosimetria, uma coisa é o juiz a olhar a lei e aplicar a pena a um crime cometido. Isso é dosimetria. Agora, no Congresso Nacional, o que nós fazemos é debater a legislação penal e, de acordo com determinados critérios que precisam ser objetivos, nós definimos a pena de cada um dos crimes previstos no próprio Código Penal. Bom,
Dito isso, qual é então a confusão aqui? Alguém havia levantado, ou pode levantar o debate sobre se o tamanho da pena para a abolição do Estado Democrático de Direito é grande, é direito, é alta ou baixa a pena? Bom, se esse debate viesse, nós poderíamos discutir, mas, na minha opinião, para frente. Né? Aqui, o que há é, de novo, um casuísmo. Querem reduzir as penas só porque é o Bolsonaro que está metido nelas e os bolsonaristas. Eu acho que se há algumas pessoas na sociedade que acham, por exemplo, que as penas da Débora do Batom é uma pena muito alta, isso se discute na justiça, com recursos, com um debate no próprio campo da justiça. Não é no campo do Congresso Nacional. Imaginem vocês agora que a justiça comete, o Poder Judiciário comete uma injustiça, então nós vamos discutir no Congresso Nacional para reduzir pena de cada crime. Isso não tem pé nem cabeça. Portanto, essa história de uma PEC da dosimetria, ela está com um caminho muito mal parado, na minha opinião. Primeiro porque, do nosso ponto de vista do PSOL, nós vamos seguir sem anistia para golpista, essa história de dosimetria, casuísmo, nós não somos favoráveis. Já ouvi o Sóstenes Cavalcante, por sua vez, dizer nenhum projeto de lei que não signifique anistia terá nosso apoio. Eu quero saber de quem é que vai ter apoio. Só do Centrão? Esse Centrão que agora está pressionado pelas ruas, né? Como é que vai se dar essa história? Então, na minha opinião, o recuo dele já existe, ou seja, o Paulinho queria apresentar o texto na sexta-feira, com a convocação dos atos, ele segurou para ver o que acontecer nos atos. Aqui os atos vão pressionar ainda mais o Congresso, e nós vamos ver o que vai acontecer na terça e quarta-feira. Aquele que está nos assistindo agora pode ter uma certeza no meio dessa confusão. O pessoal vai estar na luta contra a anistia. Isso você pode ter certeza. Tenho muito orgulho da minha bancada, estaremos lá, eu, Chico Alencar, Glauber, Thalíria, Henrique, na bancada aqui do Rio de Janeiro, enfrentando qualquer tentativa de livrar a cara dos golpistas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, qual é o texto? O texto vai ter maioria, os golpistas, o próprio bolsonarismo vai recuar, o governo vai orientar alguma coisa pelo mal menor. Porque tem uma coisa importante, Anderson, que é o seguinte: vai ser bom para a sociedade se esse negócio de anistia também, sabe, superarmos isso, vamos votar imposto de renda, vamos votar 6x1, vamos votar o Plano Nacional de Educação, tem muita coisa. E eles ficam travados nisso. Agora, não dá para essa chantagem, assim como tem a chantagem do Trump sobre o Brasil, tem a chantagem do PL sobre a Câmara dos Deputados, continuar nos paralisando. Precisamos superar, mas não dando anistia para esses golpistas, que isso não dá para acontecer. Ô, Tarcísio, eu queria saber de você se, na tua avaliação, a oposição, especialmente a extrema-direita aliada a esse centrão, tem força para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados, acima de tudo. A gente está fazendo essa discussão, muito provavelmente o texto vai a debate lá no plenário na quarta-feira, o Paulinho da Força, pelo menos, a expectativa é essa. Você acredita que a anistia, para além, obviamente, dessa redução de pena, o que o bolsonarismo quer aprovar é a anistia para o Jair Bolsonaro? Sendo bem direto, a oposição tem força aliada ao Centrão para aprovar, pelo menos na Câmara, uma anistia ao Jair Bolsonaro depois desses atos de ontem? Olha, exatamente, são os atos de ontem que indicam que eles não vão tentar fazer isso. Votos eles podiam juntar. Na hora que os bolsonaristas e o Centrão se juntam, eles têm maioria. Mas a questão é que não é assim, né? Ou seja, quando se torna tão evidente que a população está contrária a uma medida, vários dizem, opa, é a minha eleição que está em risco, né? Ontem, por exemplo, os atos na Paraíba já clamavam fora Hugo Mota. Imagina, antes de ser presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota era conhecido na Paraíba, mas não havia uma rejeição a ele, né? Que agora está se construindo. Isso pode ter um ônus eleitoral, e esses caras pensam a partir disso. Então, há um elemento de dificuldade hoje, porque a aliança entre Centrão e bolsonaristas, no caso da anistia, na última semana já nasceu torta. Porque o Centrão diz, vamos reduzir penas. Os bolsonaristas dizem, queremos anistia. Então, eles já não estão numa aliança, num pacto capaz de gerar a maioria que eles precisam para isso. Agora, é claro, Anderson, daquele Congresso Nacional lá, nós podemos esperar qualquer coisa, né? Até quando a gente ganha, como no caso do voto secreto da blindagem, eles no dia seguinte fazem uma barbeiragem regimental e resolvem. Ou seja, eles podem querer passar na marra,
Mas ontem o preço para passar na marra uma anistia subiu muito, o preço político, né? O preço político, sobretudo para setores, por exemplo, do Centrão, que estão no Nordeste, ou em áreas em que o presidente Lula tem maioria. Esse setor do Centrão fica muito desesperado se, no final das contas, eles perderem votos, perderem cargo, perderem o acesso às emendas parlamentares, perderem tudo que eles têm por serem parlamentares, né? Lembremos, o que caracteriza o Centrão? Não é nenhuma firmeza ideológica, é o cálculo fisiológico. Eles querem continuar com os seus mandatos, com suas emendas parlamentares, com o seu pequeno poder, e fazer disso um espaço de ganho pessoal, muitas vezes. Isso move o Centrão. Não há nenhuma firmeza ideológica nesse sentido. E por isso eles podem votar na anistia, como podem dizer, aqui eu não vou botar minha digital nesse negócio que vai me tirar custo eleitoral ali. Então, a minha avaliação hoje é de que eu estou muito curioso para chegar lá amanhã e começar a ver como é que está acontecendo. Muito curioso para saber da minha líder, Thalíria Petroni, se já há alguma reunião hoje, se já teve alguma... Como é que está o grupo de zap dos líderes do Congresso? Porque é isso, é a repercussão dos atos que vai dar o tom, na minha opinião, dos debates e da votação na quarta-feira. Esse Congresso não melhorou de domingo para hoje. Ele continua sendo um Congresso inimigo do povo. Ele pode querer passar na marra a anistia. Por isso, a gente tem que continuar mobilizado. Tarcísio, eu queria tratar contigo a respeito desse desembarque que a gente teve na semana passada do União Brasil do governo. Isso já estava precificado, já estava colocado há algum tempo, mas o Antônio Rueda, o presidente do partido, ficou um pouco chateado, digamos assim, com as acusações que surgiram na imprensa em relação a um possível envolvimento dele na compra de aviões utilizados pelo PCC, enfim, uma polêmica muito grande que surgiu aí na última semana, denúncias muito graves em relação ao Antônio Rueda, e ele, para, de alguma forma, se colocar em relação a isso, já anunciou a saída do partido do União Brasil do governo, porque, na avaliação dele, esse tipo de ilação, pelo menos é o que ele diz, e surge a partir de setores governistas. Enfim, fato é que o partido já avisou que sai do governo. O Celso Sabino, que é o ministro do Turismo e é do União Brasil, já avisou o Lula que vai deixar o governo, enfim, vai deixar o Ministério do Turismo e só vai esperar o presidente voltar da viagem que ele está fazendo agora até Nova York para abrir a Assembleia Geral da ONU no dia de amanhã para formalizar essa saída da pasta. O Lula quer ainda conversar com o Celso Sabino, mas já avisou que vai sair do governo. O PP, o Progressista, é um outro partido que não vai seguir na base de apoio do governo, até por conta dessa federação que foi criada entre o PP e a União Brasil. O PP já vai também deixar o governo. Tarcísio, essa ampla aliança que foi construída pelo Lula lá em 2022 para ganhar as eleições, ela tem se mostrado um erro na tua análise? Então, Anderson, você sabe que nós do PSOL somos críticos à ideia de uma frente ampla em que a esquerda desaparece dentro da frente ampla. Processos de frente ampla existiram na história para, por exemplo, enfrentar o nazifascismo e foram importantes. A justificativa da construção desta frente ampla era exatamente de enfrentar o bolsonarismo, então, no poder, com grande capacidade de mobilização e grande capacidade de elaboração política, com força hegemônica na sociedade, e por isso nós entramos num processo de frente ampla. Mas nunca deixamos de dizer que era preciso que a direção política da frente ampla precisava ser uma direção política de esquerda. E isso, muitas vezes, nos deixava nas posições críticas ao governo Lula. Por exemplo, nosso voto contrário ao arcabouço fiscal estava o tempo inteiro sustentado com a ideia de que seguir numa lógica de teto de gastos era dar a direção política do nosso governo para o neoliberalismo de direita. E seguimos dizendo isso, né? Então, nesse ponto de vista, o que acontece? O União Brasil e o Progressistas, que estão agora num processo de construção de uma federação, estão desembarcando do governo Lula por causa de alguma divergência ideológica maior com o governo Lula? Não. O cálculo deles é fisiológico e político-eleitoral. Eles querem manter os pés nas duas canoas, na canoa da direita e na canoa da esquerda, na canoa do governo Lula, e vão o tempo inteiro chantagear o governo da forma que estão. Então, quando eles saem,
Eles não estão rompendo ideologicamente. No Congresso Nacional, o que vai acontecer? Eles vão continuar chantageando para entregar os votos em troca de liberação de emendas parlamentares, em troca de algum afago aqui e acolá. Ao mesmo tempo, eles passam a ser bem vistos pela direita, pelo meu xará lá de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, numa possível coalizão que enfrente o Lula na eleição de 2026. Então, na minha opinião, isso aqui primeiro, eu já achava que o governo Lula devia pôr um limite nesse processo, inclusive da nomeação dos ministros. Eu sempre acho que a gente devia tentar, em algum momento, construir um governo em que o que aconteceu essa semana seja tônica, ou seja, mobilização popular que pressiona o Congresso para pautas positivas, que aí essas pautas vão sendo aprovadas, mas o União Brasil e Progressista deixando o governo, na minha opinião, vamos lá, estamos à véspera da eleição, vamos para cima, bota o programa na rua e vamos ganhar essa eleição. Agora, eu acho que o Fernando Pessoa, que eu acho que fez o comentário, tem que estar correto. Nossa energia não pode estar toda na eleição do Lula. Nós queremos construir um programa de esquerda para o país. Nós queremos construir um programa de mobilização, um programa que possa fazer sentido na cabeça dos militantes dos movimentos sociais e que nos mobilize, que nos torne sujeitos de uma história que a gente quer construir de forma diferente. Nesse ponto de vista, para mim, União Brasil e progressistas já vão tarde nessa história toda. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu, sinceramente, não entendo por que o governo ainda mantém esses partidos com cargos, até porque União Brasil e o Progressista não entregam votos na medida que deveriam no Congresso Nacional para justificar esses ministérios que os partidos têm, enfim. O Tarcísio, eu tenho uma pergunta aqui de uma espectadora, a Fátima Winkler. Ela pergunta aqui o seguinte: Anderson, dá tempo de falar sobre a reforma administrativa? Dá sim, viu, Fátima? É isso que eu ia questionar o Tarcísio. Agora, eu queria ouvi-lo a respeito disso. O tema da reforma administrativa voltou à pauta lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. A gente tem tratado disso com os setores do serviço funcionalismo aqui no nosso programa. Aliás, daqui a pouco a gente vai receber o pessoal do IBGE para falar também sobre essa reforma. O tema ia ser discutido durante lá na Câmara, em uma comissão especial, uma reunião, durante o julgamento do Bolsonaro. Isso acabou não acontecendo. E eu queria que você falasse como é que anda, nesse momento, as discussões, como é que andam os papos lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, em relação a essa proposta de reforma administrativa que ameaça o serviço público no país. Olha, Anderson, aqui nem vai ser muito demorado explicar, porque qual é a nossa questão? Sem texto, a gente não sabe que reforma administrativa é essa. O que ela vai mexer? Qual é o texto dela? Muita coisa pode ser reforma administrativa. Portanto, há um problema, todo mundo está dizendo assim, cadê o texto? Qual é o texto básico? Quais são as primeiras propostas? Tudo circula pela imprensa. Bom, mas, além disso, qual é o elemento que está chave aqui? Bom, a gente conhece muito bem o relator, né? Pedro Paulo, né? Menino de ouro aí do Eduardo Paes, secretário de Planejamento de Fazenda do município do Rio de Janeiro, atacou os servidores duramente. Vindo do Pedro Paulo, não podemos esperar nada bom. Então, por que a gente meio que já se posiciona contra, mesmo sem saber o texto? Porque a gente sabe de onde vem. E a gente fica torcendo para que a ministra Esther Dweck, ministra da Gestão, e a Simone Tebet possam diminuir os danos ou bater no suficiente para que essa reforma possa ser um ataque pior do que ela será. E aí, na hora que o texto sair, nós vamos ter que fazer o debate com a sociedade. Anos e anos de discurso neoliberal que criminalizam os servidores públicos e o papel da imprensa que segue criminalizando os servidores públicos vão jogar um papel pesado numa dificuldade. E nós vamos precisar contrapor esse peso com algum nível de mobilização social. Na minha opinião, é nesse pé que está. A bancada do pessoal solicitou a presença exatamente do Pedro Paulo numa reunião para que ele possa explicar quais são as intenções dele. Nós podemos fazer perguntas, mesmo sem texto. Não aconteceu por causa exatamente todo esse clima da PEC da blindagem, da anistia. Nós esperamos que na semana que vem, não nessa, essa reunião do Pedro Paulo com a bancada do PSOL aconteça e quem sabe aí a gente tem algumas notícias. Então, a gente não tem o texto, não sabe o nível do ataque, a gente sabe o autor, então sabe que vai ser ataque. Então, esse é o debate que está acontecendo, vamos precisar mobilizar muito
as pessoas para resistir a esse processo. Vamos ver no que vai dar. Jogo é para ser jogado. Semana que vem, então, a gente deve ter novidades em relação a essa situação envolvendo a reforma administrativa. Obviamente, caso essa semana se resolva a situação envolvendo a PEC da anistia, o que deve acontecer na quarta-feira, esse texto deve ser votado, pelo menos é o que está no radar aí do relator, o Paulinho da Força. A minha tática sobre a reforma administrativa, por enquanto, é enrola para esse negócio não ser votado, porque vindo de onde vem, nada de bom virá. Não tenha dúvida, a gente tem repercutido isso aqui com lideranças sindicais, enfim, com sindicatos aqui no programa. A gente vai seguir acompanhando essa discussão lá no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, e trazer as repercussões ao longo dos próximos dias, acima de tudo, questionando essa reforma, ainda mais vindo de onde vem. Deputado Tarcísio Mota, eu quero agradecer muito sua presença aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por dialogar com a gente, especialmente num dia tão importante, o dia seguinte desse ato histórico que a gente teve no nosso país, e a gente espera, acima de tudo, que a mobilização siga nas ruas, que a esquerda siga mobilizada lutando contra essas pautas aí que atacam os direitos dos trabalhadores, que trazem privilégios à classe política, enfim, querem anistiar esses golpistas que tentaram derrubar a nossa democracia. É muito importante essa mobilização siga nas ruas, e a gente vai continuar aqui dialogando com as lideranças para, enfim, acima de tudo, tentar fomentar essa mobilização. Obrigado, viu, Tarcísio, pela tua presença e uma boa semana de trabalho lá na Câmara. Eu é que agradeço, Anderson, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Lembremos sempre, nossa força vem das lutas, não do Congresso Nacional. E nós estamos lá no Congresso Nacional, representando as lutas. Temos que saber, sabemos que tem muita luta acontecendo aqui, que você que está em casa, você que está nos assistindo, está mobilizado, é isso que nos dá força. Seguimos em luta. Beijo. Valeu, Tarcísio, um abraço, até mais. Conversamos aqui com o Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, que é deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro.